Pai Santo, nós glorificamos o Teu nome, assim como acabamos de ouvir a canção. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ti. O Senhor é digno disso, o Senhor é digno do nosso louvor. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E uma das maneiras pela qual essa Tua presença se expressa em nós é através da Tua palavra. O Senhor nos dando a Escritura para nos alimentar, para nos guiar, para nos ensinar, para nos repreender, para consolar o nosso coração. Nós Te agradecemos, Pai, pela palavra escrita. E nesse momento, Senhor, em que vamos abrir a Escritura e ler um pouco a respeito do Senhor Jesus, da Sua obra, nós clamamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, que Ele nos faça ver a beleza do sacrifício do nosso Salvador, e que isso, Senhor, gere em nós um coração terno, um coração grato, um coração comprometido com o Senhor. Nós oramos e pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 23. Lucas 23. Nas próximas semanas, irmãos, o nosso objetivo nos cultos noturnos é meditar a respeito das últimas palavras que o Senhor Jesus disse quando estava na cruz. Alguém disse certa vez que é possível resumir a vida de alguém nas suas últimas palavras. E eu acredito que isso é muito verdadeiro quando se trata do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele pronunciou 7 frases ou 7 palavras, alguns autores chamam de brados da cruz, quando Ele estava crucificado. E nós vamos, ao longo das próximas semanas, olhar cada um desses brados, vamos ver o que eles ensinam e que relação eles têm com a nossa vida nos dias de hoje. Hoje, na nossa primeira meditação, nós vamos ver a intercessão por perdão que o Senhor Jesus trata aqui nesse texto. Então eu estou lendo Lucas 23, verso 33 e 34. A Escritura Sagrada diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Aqui nós temos a primeira declaração do Senhor Jesus no Calvário. A primeira frase de Jesus quando estava crucificado, na verdade, foi uma súplica por perdão. Foi um clamor pelos seus atormentadores. O Senhor Jesus, quando pronunciou essas palavras, Ele literalmente estava nu. Todas as vestes deles haviam sido arrancadas. A crucificação pelo Império Romano era um ritual em que o objetivo não era apenas tirar a vida de alguém, mas era submeter a pessoa à maior humilhação que ela pudesse ter na sua existência. Então Jesus estava completamente nu. Os seus pulsos e os seus pés tinham acabado de ser pregados àquele madeiro com pregos enormes. Os soldados ainda estavam disputando as vestes de Jesus, o que iam fazer com suas roupas. E foi justamente nesse momento que o Senhor Jesus fez essa intercessão: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É significativo notar que Jesus, no que diz respeito aos homens, às acusações, a tudo que disseram dele, Ele guardou silêncio. Mas Ele não ficou em silêncio diante do Pai. E tem alguns fatos, meus irmãos, que fazem com que essa súplica de Jesus ganhe um brilho glorioso. O primeiro deles é que quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava dizendo uma frase que nunca se ouvira antes nos lábios de uma pessoa crucificada.
Lembre-se que a dor física era excruciante, todos os músculos do corpo humano contraídos, partes inteiras do corpo rasgados de pregos, e somados àquela sensação de asfixia. Muitos crucificados morriam de asfixia, porque o corpo ia ficando pesado e ele não tinha mais força muscular para sustentar o seu peso e buscar um fôlego. Então dificilmente alguém que estava naquela situação iria pensar em outrem. Então era comum você ouvir gritos, era comum você ouvir blasfêmias. Basta você lembrar dos 2 ladrões que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus. Lucas diz isso, que eles ficaram jogando impropérios contra Jesus. Ah, você não disse que era o Salvador? Desce daí e salva a gente também. Então era comum você ouvir isso. Era muito comum você ouvir também palavrões. No final das contas, a crucificação era uma espécie de um espetáculo público, mas sórdido, em que o crucificado estava lá nu diante de uma comunidade de pessoas que ficavam insultando o sujeito, e ele ficava devolvendo os insultos na mesma medida. Às vezes virava uma espécie de sessão de troca de palavrões, e aquilo divertia as pessoas. As crianças iam assistir esse tipo de coisa. E isso mostra o brilho das palavras de Jesus, porque ele estava submetido a uma grande dor, ele estava sendo ofendido, humilhado, ridicularizado por todas aquelas pessoas, e o texto diz que ele orava por eles. Isso é glorioso. Um segundo fato que dá um brilho especial a essas palavras de Jesus, é que Jesus não estava orando por si. Jesus não pediu alívio, Jesus não pediu justiça. Ele poderia ter pedido justiça. Ele pediu pelos seus torturadores. Ele pediu que o Pai perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo aquela coisa terrível com ele. E é impressionante que isso acontece no momento em que as suas gotas de sangue estavam sendo derramadas. Jesus trata a ofensa que ele está recebendo não como uma ofensa a ele, mas uma ofensa ao Pai. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não está dizendo, eu perdoo vocês. Ele está dizendo que é uma ofensa ao Pai, na pessoa do Filho. Isso, irmãos, mostra muito do coração do nosso Salvador. Que compaixão, que ternura, que desprendimento. Quem de nós seria capaz de fazer uma coisa dessa? E tem um terceiro fato que dá um brilho especial a essa declaração de Jesus. É que essa intercessão de Jesus é o cumprimento de uma profecia. E eu quero conduzir você ao Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E eu quero destacar aqui para você as palavras do profeta Isaías nesse capítulo, e como elas foram cumpridas nos lábios de Jesus. Na verdade, as palavras de Isaías foram uma antecipação destas palavras que o Senhor Jesus pronunciaria no Calvário. Então eu estou lendo Isaías capítulo 53, estava falando para os homens da igreja nesse sábado que alguns autores gostam de tratar o Antigo Testamento como sendo uma cadeia de montanhas, e que talvez o pico dessas montanhas seja Isaías 53, porque é o capítulo em que nós temos a maior revelação de Cristo no Antigo Testamento. Se você quer ver Cristo sem nenhuma dificuldade no Antigo Testamento, leia com atenção Isaías 53. E no verso 12, aqui nós temos a profecia que está sendo cumprida nos lábios de Jesus, onde o profeta Isaías disse o seguinte: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Maravilhoso isso. Esse texto aqui foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo.
700 anos antes de Cristo, o Espírito Santo já tinha mostrado ao profeta Isaías quais seriam as palavras que estariam nos lábios do nosso Salvador quando ele fosse crucificado. E aqui o texto sagrado está dizendo que ele foi contado com os transgressores, isto é, ele foi colocado numa posição de transgressor da lei, ele foi tratado pelas pessoas como se fosse alguém que quebrou a lei de Deus, mas mesmo assim ele intercedeu pelos seus transgressores. Essa pequena frase de Isaías resume o que nós estamos falando hoje. Essa frase de Isaías mostra o que aconteceu na cruz. Resume a obra de Jesus, a sua primeira fase de obra. A primeira fase da obra de Cristo é ele vindo fazer esse resgate. É ele não chegando como juiz. João disse isso, capítulo 3, verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é resumido no ato da cruz. Portanto, meus irmãos, um homem mortal, ele poderia blasfemar contra Deus, ele poderia amaldiçoar os seus assassinos. Um Deus iracundo, um Deus como concebido pela mente humana, ele poderia ter um acesso de raiva, uma explosão de raiva e destruir todas aquelas pessoas que estavam causando mal a ele naquele momento. Mas Jesus não. Jesus estava numa missão de misericórdia. Ele estava morrendo para comprar perdão. E mesmo no ponto mais alto da sua agonia, o seu coração ainda é cheio de compaixão. E louvado seja Deus, porque o nosso Salvador continua o mesmo. E hoje ele não está mais pendurado numa cruz, mas ele está assentado ao lado do trono da glória do Pai. E ele ainda continua dizendo: Pai, perdoa-lhes. Louvado seja Ele por isso. Então, nós vamos hoje considerar um pouco essa oração. Antes de Jesus, ninguém nunca orou desse jeito. Depois de Jesus, nós temos uma multidão de pessoas que passou a orar desse jeito. O primeiro deles foi Estevão. Estevão lá, sendo apedrejado, ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele estava ecoando as palavras de Jesus. E depois de Estevão, nós temos uma multidão de mártires. Leia as histórias dos mártires do primeiro, segundo, terceiro século. Você vai ver que todos eles, ou a maioria deles, quando entrava na arena, essas palavras de Jesus continuavam ecoando e machucando o coração de todos aqueles que torturavam os cristãos. Então nós vamos olhar essa oração, e de uma forma bem prática, eu quero mostrar algumas características dessa oração, e ao mesmo tempo ir fazendo algumas aplicações, implicações, algumas lições para a nossa vida. E o desejo, irmãos, o objetivo, a minha oração essa semana é que Deus, através dessas palavras, dessa percepção da oração de Jesus, Ele cative o nosso coração, que a gente admire mais Jesus, que a gente ame mais a Jesus, que nós nos comprometamos com Ele, que nós vejamos a grandiosidade da obra que Ele fez naquele dia, mas que Ele continua fazendo, porque vocês vão perceber que essa oração de Jesus, ela não se encerrou na cruz, ela continua ecoando ao nosso favor hoje. Então vamos a algumas características dessa intercessão. A primeira delas, eu chamei de uma intercessão misericordiosa. Por que misericordiosa? Porque, irmãos, afinal de contas, Jesus estava orando por pessoas que não mereciam intercessão. Eles eram conspiradores, eles eram cruéis, eles eram torturadores. Se eles ouviram essa oração, alguns deles inclusive ouviram, a Bíblia deixa isso muito claro, eles desprezaram. Eles trataram como se fosse simplesmente uma expressão de alguém que está debaixo de muito sofrimento e joga palavras ao vento. Eles não mereciam essa intercessão. O que eles mereciam era maldição. O que eles mereciam era o juízo de Deus. O que eles mereciam tomando aqui as palavras de Jesus, que Ele fizesse descer uma legião de anjos e exterminasse todas aquelas pessoas. Mas ao contrário disso, a intercessão de Jesus é misericordiosa. E eu quero dizer a você essa noite que esse aspecto da intercessão de Jesus não mudou.
a intercessão dele continua sendo misericordiosa. Olhe comigo Hebreus capítulo 7, versículo 25. O que a palavra de Deus fala a respeito da intercessão de Jesus nos dias de hoje. E aqui vocês vão perceber nesse versículo que o clamor de Jesus, Pai, perdoa-lhes, ele não se esgotou quando Jesus morreu na cruz. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então perceba que as intercessões de Jesus não foram encerradas naquela sexta-feira. O texto de Hebreus diz que todos aqueles que se aproximaram de Jesus e creram nele como Salvador, eles continuam sendo objetos da intercessão de Cristo ainda hoje. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que a intercessão de Jesus continua sendo uma intercessão misericordiosa, porque Jesus continua orando por pessoas que não merecem o seu clamor. Eu e você, pessoas que pecam contra Ele, mas Ele está lá no céu, como diz 1 João capítulo 2, verso 1, como nosso advogado, o justo pelos injustos, intercedendo ao Pai em nosso favor. Isso é glorioso, irmãos. Você precisa se lembrar que a intercessão de Jesus por você, ela já existia quando você nem havia se convertido ainda. Quando você ainda não tinha quebrantado seu coração diante de Deus e se prostrado diante dele, o Senhor Jesus já estava orando ao Pai para que você não fosse destruído nos seus próprios pecados. Uma intercessão misericordiosa que começou na cruz e ela continua até os presentes dias. E se o Senhor Jesus já fazia isso antes da sua conversão, você acha que Ele vai desprezar você nos dias de hoje? Irmãos, nenhuma barreira impede Jesus de colocar as nossas petições, as nossas necessidades, colocar todo o nosso ser diante do Pai. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus continua orando ao Pai por você todos os dias? Ele continua nesse ministério. Esse ministério não foi encerrado na cruz. Portanto, a intercessão de Jesus é uma intercessão misericordiosa. Em segundo lugar, a intercessão de Jesus é uma intercessão compreensiva. Por que compreensiva? Porque ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pai, eles são ignorantes, eles não compreendem aquilo que eles estão fazendo. Agora, claro que não entenda aqui que eles eram ignorantes no sentido de serem ingênuos. Eles não eram ingênuos, eles eram cruéis e eles sabiam muito bem disso. Pilatos, o sinédrio, a multidão, todos sabiam que Jesus era inocente. Pilatos, inclusive, diz o autor sagrado, que ele sabia que por inveja Jesus tinha sido entregado a eles. Então eles não sabiam no sentido de serem ingênuos, mas eles não sabiam no sentido de perceber a enormidade do crime que eles estavam cometendo. Não era mais um cidadão, não era mais um judeu simples que estava sendo morto, acusado de sedição. Eles estavam crucificando Deus. Eles estavam crucificando o Deus que se tornou humano, a segunda pessoa da Trindade. E eles eram espiritualmente insensíveis. É isso que Jesus quer dizer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, diz assim, que se eles soubessem quem era Jesus, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, eles eram ignorantes espiritualmente. E Jesus leva isso em consideração. Jesus leva em consideração a fraqueza moral deles, a fraqueza espiritual deles. Senhor, eles não sabem, eles não percebem o tamanho da injustiça, uma injustiça do tamanho da eternidade que eles estão cometendo. E é por isso que Jesus diz: eles não sabem o que fazem.
Meus irmãos, que maravilha nós sermos objetos da intercessão de um Salvador compreensivo, que esteve aqui nessa terra, que sabe o que é ser tentado, que sabe o que é passar necessidade, que sabe o que é fraqueza, que conhece as nossas limitações. É maravilhoso, irmãos, nós sermos objetos de um Salvador assim. Ele sabe os efeitos da tentação no nosso coração, Ele conhece os nossos sentimentos na tribulação, Ele conhece os efeitos do pecado em nossa alma, antes mesmo que esses pecados cheguem a nós. Eu queria te chamar para a gente olhar um versículo, lá em Lucas 22, um exemplo dessa compreensibilidade do nosso Salvador. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Jesus está se dirigindo a Pedro, o apóstolo, e ele fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui nós temos uma ilustração do que nós estamos tentando falar. Aqui nós percebemos a ternura de Jesus. Jesus antecipando ao apóstolo Pedro o que estava prestes a acontecer com ele: Pedro, Satanás vai te peneirar, mas eu orei por você. Eu orei para você, para a sua fé não desfalecer. Mas quando você se converter, e aqui está a ternura e a compreensibilidade de Jesus. Quando Jesus disse, quando você se converter, Jesus já está antecipando que Pedro iria fraquejar, que Pedro iria cair, que Pedro não iria suportar o peso da tentação. Quando você se converter, reanima os seus irmãos. É quase como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, você vai pecar, você vai cair, mas de antemão eu estou te dizendo, vai ter retorno. Você vai ter uma nova chance. Eu não vou lançar você fora, eu vou trazer você de volta, eu vou equipar você, e você vai estar numa posição futuramente em que você não estará mais caído, mas você será uma fonte de conforto e de fortalecimento para os seus irmãos. Irmãos, esse é o nosso Salvador. E nós necessitamos muito de um Salvador desse jeito, um Salvador compreensivo, porque vocês sabem como nós somos. Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos tímidos na evangelização, a nossa vida de oração é fraca, nós somos lentos em obedecer a Deus. Nós sabemos aquilo que o Senhor requer de nós, Ele já falou, Ele já mostrou na palavra, Ele já nos incomodou com o Espírito Santo, mas nós protelamos, nós adiamos, nós mesmo com toda a revelação, toda a luz diante de nós deixamos para depois, nós não fazemos aquilo que o Senhor requer. E que saída nós teríamos, irmãos, na nossa vida se não tivéssemos um intercessor compreensivo, que visse a nossa fraqueza, e que mesmo não concordando com o nosso pecado, mas ainda assim tem paciência conosco. Quando nós estamos caídos nos nossos próprios erros e fraquezas, em vez dele vir para frente, nos esmagar, como de fato merecíamos segundo a sua lei, Ele faz como fez com Pedro. Ele reconverte você. Não entenda aqui a palavra conversão de Jesus no sentido daquele primeiro passo inicial da fé, mas entenda a conversão no sentido da mudança de vida, da mudança de atitude. De fato, Pedro experimentou uma conversão nessa segunda fase do seu caminhar com Cristo. Ele nunca mais foi o mesmo homem. Jesus é esse Salvador. Ele é o Salvador paciente. Ele é o Salvador que não esmaga você.
mas que Ele usa o Espírito Santo para te renovar e para te reconverter e recolocar você no caminho dele, agora muito mais forte e experiente, para que você possa animar aqueles que estão fracos. Essa é a intercessão do nosso Salvador. Tem mais uma característica da intercessão de Jesus que eu quero te chamar a atenção, mas vamos ler o verso novamente, porque eu quero destacar uma palavrinha, na verdade. Verso 33 de Lucas 23, vamos aqui olhar mais uma característica da intercessão de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia. Eu quero te chamar a atenção para esse verbo. Jesus dizia. E a partir desse verbo, eu quero apresentar mais uma característica da intercessão de Cristo. É que a intercessão de Jesus é uma intercessão persistente. Porque o verbo aqui, e o verbo como foi traduzido para a língua portuguesa, capta bem o que foi escrito no texto original, a língua que o Novo Testamento foi escrita. Ele dizia, ele Lucas não está dizendo que ele disse, mas que ele dizia, isto é, não foi uma oração que Jesus pronunciou uma única vez, ele repetiu várias vezes essa oração. Por isso é uma intercessão persistente. Então você precisa assim, meio que com sua mente tentar montar o cenário. Jesus levando socos, Jesus sendo deitado, eles arrancando a roupa de Jesus, eles pregando Jesus, depois eles levantando Cristo e Jesus repetindo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É como se a maldade deles não intimidasse Jesus. É como se o nível, a profundidade da vileza deles não fosse capaz de calar Cristo. Jesus insistia. Jesus continuava orando por eles. E esse fato, irmãos, ensina muito a respeito da intercessão de Cristo por nós nos dias de hoje. Na verdade, é um grande consolo para nós. A intercessão de Jesus é persistente. Ela não para. A intercessão de Jesus não para nem quando você é endurecido, nem quando você está lá com seu coração como pedra. A intercessão de Jesus por você, ela não cessa, mesmo quando você está deliberadamente desobedecendo a Deus. Ele continua intercedendo por você. Isso é uma grande fonte de consolo, meus irmãos, para todos nós. Se você chegou aqui essa noite e você sente o seu coração cheio de pecado, se você sente que você tem entristecido o Espírito Santo, que você tem sido infrutífero na obra do Senhor, que você tem rejeitado a misericórdia de Deus, que você tem sido infiel, lembre-se disso, nenhum dos seus pecados silencia o clamor de Jesus por você. Ele continua intercedendo por sua alma. Enquanto houver pecado na sua vida, Ele vai continuar dizendo: Pai, perdoa-lhe. Isso é um conforto para a gente. Nós precisamos de um Salvador desse jeito, um Salvador que não desiste, que continua intercedendo apesar da dureza do nosso coração. A quarta característica dessa intercessão, eu chamei de uma intercessão sábia. Por que sábia? Porque Jesus vai ao âmago da maior necessidade do ser humano. O que foi que Jesus pediu? Jesus pediu por perdão. Tanta coisa Jesus podia pedir. Jesus poderia orar ao Pai e dizer: Pai, abençoa aí, que todos eles sejam felizes. Cheio de gente infeliz. Olha, essas pessoas elas têm maldade no coração porque elas são infelizes. Então ajude elas a serem felizes. Tinha um monte de gente lá que passava fome. Ele podia pedir que as pessoas tivessem alimento. Tinha gente que não tinha casa própria. Mas Jesus vai ao âmago do problema humano
perdão. Qual é a maior necessidade do ser humano? A maior necessidade do ser humano, grave isso, é ser perdoado. Vocês já viram aquela pirâmide de Maslow? Quem estudou um pouquinho de sociologia, vocês já estudaram esse negócio? Ele elencou lá quais são as maiores necessidades do ser humano, mas ele não colocou a maior de todas. Ele falou que o homem precisa de trabalho, né? Precisa de família e tal, ele elenca todas as necessidades, mas lá no topo da pirâmide há uma necessidade premente, urgente: o homem precisa ser perdoado. Jesus sabe disso, Jesus é Deus, Jesus conhece qual é a maior necessidade do ser humano. Mas lembre-se que Jesus aqui não está apenas clamando por perdão, na verdade ele está comprando o perdão. Ele está, através do seu sacrifício, fazendo um pagamento ao Pai pelo perdão daquelas pessoas pelas quais ele orava. Não é bom a gente ter um Salvador assim? Não é bom você ter um Salvador que conhece quais são as suas reais necessidades? Você já parou para pensar que tem muita coisa pela qual você ora, pela qual você clama, que Deus é tremendamente misericordioso quando Ele diz não? Porque Ele sonda o seu coração, Ele vai no fundo da sua alma, Ele tira ali tudo que está escondido, os motivos ocultos, e Ele percebe perfeitamente qual é a sua necessidade, e são essas necessidades que são postas diante do Pai. Esse é o nosso Salvador. Então quando Ele diz não para você, você não deve ficar emburrado, você não deve ficar sentido com Deus, porque Ele sonda o seu coração, Ele sabe qual é a sua maior necessidade, Ele sabe de fato do que você precisa, e Ele leva isso junto à presença do Pai. Meus irmãos, milhões de pessoas têm sido abençoadas com essa oração, milhões de pessoas. Então se você chegou aqui hoje à noite, você sente que precisa ser perdoado, saiba disso, Jesus já clamou ao Pai por isso. Você pode abrir seu coração diante dele, você pode descortinar a sua alma, que Ele está pronto a te perdoar, porque foi isso que Ele veio fazer nesse mundo. Pois bem, irmãos, caminhando aqui para as nossas conclusões, irmão Francis, quero trazer algumas lições finais e depois nós vamos orar. Que lições finais nós aprendemos aqui dessa petição de Jesus? A primeira delas: não deixe de orar. Não deixe de orar, mesmo que o sofrimento seja insuportável. Essa é talvez a maior de todas as lições que nós temos aqui nesse pequeno versículo. Não deixe de orar, mesmo que todas as partes do seu corpo e da sua alma estejam doendo, mesmo que você esteja desejando com todas as suas forças um pouco de alívio, mesmo que o peso da tentação pareça ser insuportável, mesmo que o fogo da provação pareça esgotar todas as suas forças, não deixe de orar. Não deixe de orar. A primeira palavra que Jesus pronunciou nessa oração foi a palavra Pai. E se você acredita de todo o seu coração que Deus é o seu Pai, então eu rogo a você, não deixe de orar. Porque quando nós utilizamos nas nossas orações a palavrinha Pai, com essa palavra nós estamos querendo dizer que nós somos da família de Deus, que Ele é o nosso provedor, que Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo da gente tomar conhecimento delas, que Ele sabe, que Ele sempre nos dá coisas boas, como diz o escritor Mateus, que Ele sempre vai conduzir a gente aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso Pai, e se nós que somos maus, nós que somos pecadores e pais, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine o nosso Pai do céu. Não se esqueça que no momento das suas provações, tentações, tribulações, dificuldades, a primeira coisa que Satanás tenta colocar em xeque na sua alma é a paternidade de Deus. Acho que você não é filho, acho que Deus não se importa com você. Se Deus te amasse, se Deus se importasse com você, você não estaria passando pelo que você está passando. Lembra que foi assim que Jesus abordou, ou melhor, foi assim que o diabo abordou Jesus no deserto.
se tu és filho de Deus. Veja que ele colocou em dúvida. Será se tu és filho de Deus mesmo? Será? Parece que a sua posição de filho de Deus não combina com os horrores que você está passando nesse momento. Se Deus é teu pai, por que você está passando fome? Se Deus é teu pai, por que você está abandonado? Essa foi a pregação do diabo para Jesus, e ela continua sendo a pregação de alguns pastores neopentecostais nos seus púlpitos. Se você é filho de Deus, você não pode passar fome. Se você é filho de Deus, você não pode ter problema. Se você é filho de Deus, você não pode ficar doente. Você não pode ter necessidade financeira. Essa pregação é a pregação do diabo. E é uma das estratégias do inimigo da nossa alma colocar justamente em xeque isso, a sua filiação. Então lembre-se disso. Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. E eu oro ao Senhor essa noite para que nos momentos de tribulação, sofrimento, dor intensa, aquela tristeza de alma, o Espírito Santo conduza o seu coração para você clamar Abba Pai, como diz Gálatas 4, verso 6. Então não desista de orar, mesmo no sofrimento intenso. Essa é a primeira lição. A segunda: ore por quem te faz sofrer. Jesus orou pelas pessoas que estavam fazendo ele sofrer. Jesus viveu isso, e Jesus ensinou isso como sendo parte do seu ministério. Olhe comigo Mateus capítulo 5. Eu sei que vocês conhecem bem a referência, mas é oportuno a gente ler. Mateus 5, verso 44. Jesus está em pleno sermão do monte. E olha o que ele está dizendo. Vamos ler o 43, só para a gente pegar aqui o fio do argumento de Jesus. Ele diz assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e envia chuvas sobre os justos e os injustos. O que Jesus falou na cruz representa perfeitamente o que ele ensinou. Vocês percebem que Jesus não era um homem só de teoria. Ele de fato amou os seus inimigos. E aqui vocês perceberam que é uma ordem. Ele diz: amai os vossos inimigos e orai para aqueles que vos perseguem. Então perceba que Jesus não está dando uma sugestão, Jesus está dando uma ordem. E quando Ele nos dá uma ordem, a gente não obedece, nós estamos pecando. Então pensa nessa noite: quem é que tem feito você sofrer? Quem é que tem feito você ter raiva? Quem é que tem maltratado você? O que Jesus, irmãos, está ensinando aqui para a gente é que se há um momento na nossa vida em que o fato de ser filho de Deus deixa de ser apenas uma expressão vazia e teórica e se torna de fato vida e testemunho, são nesses momentos em que nós oramos pelas pessoas que nos cercam. É isso que Jesus quer dizer aqui: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Não é que ele está falando que é o ato de você orar que faz de você filho, mas é justamente nesse momento em que publicamente se testemunha diante de Deus e diante dos anjos que ali tem um filho e uma filha de Deus. Porque o filho e a filha de Deus, ele ora pelos inimigos. Então, imagina essa cena. Tem uma pessoa que tem te magoado, tem uma pessoa que tem feito muito você sofrer, tem uma pessoa que tem feito você derramar lágrimas, e você está lá de joelhos por aquela pessoa, repetidamente dizendo: Pai, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. E lá dos céus, Jesus ao lado do Pai está olhando para você, sorrindo, dizendo para o Pai: olha, Pai, como eles parecem comigo.
Olha, Pai, como aquela tua serva faz do mesmo jeito que eu fiz. Olha como o caráter dele e dela é igual ao meu. Você acha que poderia haver maior glória para você do que esse tipo de coisa? Deus é glorificado, irmãos, quando nós fazemos e agimos como o Senhor Jesus. Portanto, em vez da vingança, em vez da mágoa, em vez da amargura, em vez da raiva, prefira a intercessão. Esse é o caminho dos filhos de Deus. Por último, eu quero me dirigir às pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Você viu que Jesus aqui fez uma intercessão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas eu quero te dizer que, se você não abandonar os seus pecados, se você não se converter ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento e fé, essa oração não terá nenhum sentido na sua vida. Essa oração não terá sido para você. Essa oração, ela não vai fazer diferença na sua existência. Essa oração de Jesus não será respondida a partir da sua vida. A oração de Jesus foi respondida e tem sido respondida. Um dos ladrões se converteu. Um dos centuriões que ajudou a crucificar o Senhor Jesus Cristo se converteu. Em Atos capítulo 2 fala de uma multidão de pessoas que estavam presentes no dia em que Jesus foi crucificado, eles se convertendo. Em Atos capítulo 6 fala dos sacerdotes, os sacerdotes que haviam participado da conspiração para matar Jesus, se convertendo. Para essas pessoas teve benefício. E para você, vai ter benefício? Vai ter benefício? Essa oração vai fazer diferença na sua vida? Essa oração só vai ser contada como sendo sua se você se converter a Jesus. Se você se converter a Jesus, de hoje em diante, com todas as suas fraquezas e problemas, você vai ter um Salvador que vai estar todos os dias clamando diante do Pai por você. Pai, perdoa-lhes porque ele não sabe o que faz. Mas se você rejeitar Jesus Cristo, essa não será a frase que Jesus dirá a você. A frase será: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno separado para o diabo e os seus anjos. Como será terrível você ouvir esse tipo de frase. Então essa noite venha Jesus, abre o seu coração para Jesus, entregue-se a Ele, curve-se diante desse Salvador glorioso, esse Salvador que morreu para que você seja perdoado e tenha uma vida diferente. Arrependa-se dos seus pecados de todo o coração, dê as costas para Ele e diga para o Senhor em oração: Senhor, eu quero ser uma dessas pessoas que é beneficiada pelo clamor de Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu intercessor. Eu quero que os meus pecados sejam lançados sobre Ele e que a sua justiça seja lançada sobre mim. E então você vai ser salvo. Então essa oração de Jesus, ela vai começar a fazer sentido e diferença na sua vida. Meus irmãos, como eu disse no princípio, o meu desejo é que você seja cativado por essa oração de Jesus, e que você não veja ela como apenas algo que foi pronunciado pelo nosso Salvador há quase 2000 anos atrás, mas como algo que continua sendo pronunciado por você nos dias de hoje, e que você saia daqui hoje cheio de gratidão, cheio de alegria, e que o seu coração seja alimentado todos os dias com essa verdade, que o Senhor Jesus existe, Ele é real, Ele está vivo, corpóreo, ao lado do Pai, como seu advogado, orando por você todos os dias. Amém. Vamos orar e vamos juntos agradecer ao Senhor por essa bênção. Ó Deus, nós oramos a Ti com o coração cheio de gratidão. Nós sabemos, Pai, que nós somos imerecedores. Nós temos consciência, Senhor, que tudo o que merecíamos era a Tua ira, a Tua indignação. Nós temos consciência, Senhor, que mesmo depois de salvos pelo Senhor, nós pecamos tanto.
Nós continuamos fazendo coisas e pensando coisas que nada tem a ver com a posição que Deus nos colocou através de Cristo. Senhor, nos perdoa. Nós agradecemos, ó Deus, por esse ministério glorioso de Cristo, de interceder por nós, por saber que Ele está diante do Pai todos os dias, apresentando ao Pai a sua justiça em nosso favor, todos os dias diante do Pai, mostrando as suas mãos cravejadas, e se apresentando diante do Pai como sendo o nosso justificador. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, por esse ministério glorioso. Nós te louvamos, Jesus, por ter derramado o seu sangue em nosso favor. Nós te louvamos, Jesus, por hoje tu estás ao lado do Pai, orando por nós, pedindo em nosso favor, de uma forma repetida, misericordiosa, insistente, sábia. Nós agradecemos, Jesus. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor não permita que nós tratemos esse ministério de Jesus com leviandade, nos aproveitando dessa maravilha da intercessão de Jesus para viver uma vida de pecado, mas que nós sejamos quebrantados, Senhor, que nós sejamos cativados, que ao perceber o tamanho do amor de Cristo e da sua abnegação por nós, isso mova o nosso coração uma ternura por Ele, a um sentimento de gratidão, de obediência, de alegria, de louvor, e que isso mude a maneira da gente viver nesse mundo. Por fim, Pai, eu oro pelas pessoas que aqui estão, que ainda não se converteram a Ti. Deus, quebranta os corações, abre a mente, destampa os ouvidos, abre o coração para que elas vejam a grandeza da beleza da cruz de Cristo e elas se rendam ao Senhor em arrependimento e fé e sejam salvas. Eu oro e peço a Ti todas essas coisas, Senhor, no nome de Jesus. Amém.